Existem momentos na vida em que tudo o que conseguimos dizer é: Espírito Santo, cuide de mim. Não é uma oração elaborada, não é um discurso longo, é um pedido sincero, porque às vezes o cansaço não é físico, é emocional, é mental, é espiritual. Você tenta ser forte, tenta manter o controle, tenta resolver tudo sozinho, mas chega um ponto em que a alma pede socorro. E é nesse ponto que essa oração simples ganha poder. Espírito Santo, cuide de mim. Cuidar é diferente de apenas ajudar. Ajudar é intervir em uma situação específica. Cuidar é acompanhar constantemente. Quando você pede para o Espírito Santo cuidar de você, está dizendo: eu reconheço que não consigo sozinho. Eu preciso da tua presença constante. Eu preciso da tua proteção invisível, porque existem batalhas que ninguém vê, existem pensamentos que só você conhece, existem medos que você não compartilha, existem inseguranças que você esconde atrás de sorrisos. Mas o Espírito Santo conhece tudo. Ele conhece suas lágrimas silenciosas, ele conhece suas dúvidas escondidas, ele conhece suas lutas internas, e mesmo assim ele permanece. Talvez você esteja vivendo um período de incerteza. Talvez esteja enfrentando uma decisão difícil. Talvez esteja cansado de tentar e não ver resultado. Ou talvez esteja simplesmente exausto de sustentar uma imagem de força quando por dentro sente-se frágil. É exatamente para esses momentos que essa oração existe. Espírito Santo, cuide de mim. Cuidar significa proteger sua mente quando pensamentos negativos tentam dominar. Cuidar significa guardar seu coração quando alguém tenta feri-lo. Cuidar significa fechar portas que parecem oportunidades, mas são armadilhas. Você já percebeu quantas vezes foi livrado de algo que nem sabia que era perigo? Quantas conversas que não aconteceram, quantas viagens que foram canceladas, quantas oportunidades que não deram certo. Às vezes você chamou de frustração, mas era cuidado. O problema é que só percebemos o cuidado quando olhamos para trás. Mas existe um nível mais profundo. Viver consciente de que está sendo cuidado agora. Isso muda sua postura. Você deixa de viver em constante estado de alerta. Deixa de viver em desconfiança. Deixa de viver achando que tudo depende exclusivamente de você. Quando você pede para o Espírito Santo cuidar de você, você está transferindo o peso. E o peso que sai dos seus ombros traz alívio. Porque ninguém foi criado para carregar tudo sozinho. Existe algo poderoso no cuidado divino. Ele é silencioso. Deus não anuncia cada livramento. Não envia notificações espirituais dizendo: acabei de te proteger. Mas Ele protege. Ele impede encontros que trariam dor. Ele bloqueia caminhos que levariam ao erro. Ele enfraquece ataques invisíveis. E você segue, achando que foi coincidência. Não foi. Foi cuidado. Mas existe uma condição para viver esse cuidado plenamente: confiança. Você não consegue descansar nos braços de alguém em quem não confia. Muitas pessoas pedem cuidado, mas continuam tentando controlar tudo. Pedem proteção, mas vivem em ansiedade constante. Pedem direção, mas não obedecem quando recebem. Cuidar também envolve permitir ser conduzido. Talvez hoje o Espírito Santo esteja dizendo: confie mais, descanse. Pare de tentar resolver no impulso, porque parte do cuidado divino é impedir que você tome decisões movidas pelo medo. O medo acelera, o cuidado acalma, o medo grita, o cuidado sussurra, o medo faz você reagir, o cuidado ensina você a esperar. Quando você diz: Espírito Santo, cuide de mim, você está entregando seus medos também. Está dizendo: cuide dos meus pensamentos. Cuide das minhas emoções. Cuide das minhas escolhas. E isso inclui áreas que você talvez nunca tenha entregado. Sua vida profissional, seus relacionamentos, sua saúde emocional, seu futuro. Você já percebeu como é difícil confiar o futuro a alguém que você não vê? Mas é exatamente isso que a fé faz.
Fé é confiar mesmo sem enxergar. E confiar traz paz. Talvez o que esteja roubando sua paz não seja o problema em si, mas a sensação de estar desprotegido. Mas você não está. Mesmo quando ninguém entende sua dor, o Espírito Santo entende. Mesmo quando ninguém percebe seu esforço, ele percebe. Mesmo quando você sente que está falhando, ele continua cuidando. Cuidar não significa impedir todos os problemas. Significa estar presente no meio deles. Às vezes, ele não remove a tempestade, mas fortalece você para atravessá-la. Às vezes, ele não fecha a porta imediatamente, mas sustenta você enquanto espera. Às vezes, ele não responde na hora que você quer, mas responde no momento exato, porque cuidado também é timing perfeito. Existe uma diferença enorme entre viver preocupado e viver cuidado. Preocupação consome energia. Cuidado devolve esperança. Preocupação gera insônia. Cuidado gera descanso. Preocupação cria cenários catastróficos. Cuidado cria confiança. E hoje, talvez, você precise substituir uma coisa pela outra. Trocar preocupação por entrega. Trocar ansiedade por oração. Trocar controle por confiança. Talvez você esteja tentando ser forte demais, mas Deus nunca pediu que você fosse autossuficiente. Ele pediu que você fosse dependente. Dependência espiritual não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que sua visão é limitada, mas a dele é completa. Quando você pede, Espírito Santo, cuide de mim, você está dizendo, cuide daquilo que eu não consigo ver. Cuide do que está acontecendo nos bastidores. Cuide das decisões que ainda vou tomar. Cuide das pessoas que amo. Essa oração simples pode mudar completamente sua perspectiva, porque em vez de enfrentar o dia com medo do que pode acontecer, você enfrenta com confiança de que está sendo guardado. E existe algo muito profundo nisso. Quando você se sente cuidado, você para de agir por desespero. Você para de aceitar qualquer coisa por medo de perder. Você para de insistir no que claramente não está fluindo. Você aprende a esperar. E esperar não é passividade, é confiança ativa, é continuar caminhando, mas sabendo que não está sozinho. Talvez hoje você precise fechar os olhos por alguns segundos e dizer com sinceridade, Espírito Santo, eu estou cansado, cuide de mim. E essa oração, feita com o coração aberto, pode iniciar um novo ciclo, porque quando você reconhece sua necessidade, o cuidado se torna mais perceptível. E na próxima parte, vamos aprofundar ainda mais. Como experimentar esse cuidado na prática? Como proteger sua mente diariamente? Como descansar mesmo em meio às incertezas? E como viver com a consciência constante de que você está sendo guardado? Muitas pessoas fazem a oração, Espírito Santo, cuide de mim, em um momento de dor, mas no dia seguinte voltam a assumir o controle total da própria vida. Voltam a alimentar pensamentos ansiosos, voltam a reagir por impulso, voltam a carregar pesos desnecessários e então se perguntam por que não sentem o cuidado. Cuidado também envolve parceria. Quando você pede para o Espírito Santo cuidar de você, precisa permitir que ele influencie suas decisões. Precisa permitir que ele ajuste sua rota. Precisa aceitar quando ele diz não. Porque às vezes o maior cuidado é a interrupção. Interrupção de um relacionamento que parecia perfeito. Interrupção de um plano que você tinha certeza que daria certo. Interrupção de uma ideia que parecia promissora. Você pode chamar de frustração, mas muitas vezes é proteção. Existe um cuidado invisível acontecendo nos bastidores da sua vida. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você chora, Ele sustenta. Enquanto você não entende, Ele já está organizando detalhes que você nem imagina. Mas há algo essencial para experimentar esse cuidado plenamente: proteger a mente. A mente é o campo de batalha mais intenso.
É nela que surgem dúvidas, medos, acusações internas, lembranças dolorosas. Se você não vigia seus pensamentos, a ansiedade começa a dominar. Quando você diz, Espírito Santo, cuide de mim, inclua seus pensamentos nessa entrega. Peça para ele filtrar aquilo que entra na sua mente. Peça para ele silenciar vozes internas que não vêm dele. Peça para ele renovar sua forma de pensar, porque o cuidado começa de dentro para fora. Outra área importante é o descanso. Muitas vezes você está fisicamente parado, mas mentalmente acelerado. Está deitado, mas não descansa. Está quieto, mas não relaxa. Cuidado também é aprender a descansar. Descansar não é irresponsabilidade, é confiança, é deitar a cabeça e dizer: hoje eu fiz o que estava ao meu alcance. O restante está nas tuas mãos. Essa postura muda o nível da sua ansiedade. E aqui está algo poderoso. O cuidado do Espírito Santo não é apenas proteção contra o mal, é também fortalecimento para crescer. Ele cuida ensinando, ele cuida moldando, ele cuida amadurecendo você. Às vezes o cuidado vem na forma de silêncio, às vezes vem na forma de correção, às vezes vem na forma de espera, mas sempre vem com propósito. Talvez você esteja atravessando uma fase difícil e esteja se perguntando onde está o cuidado de Deus. Mas cuidado não significa ausência de desafios, significa presença constante. Você pode atravessar o vale e ainda assim estar sendo guardado. Pode enfrentar rejeição e ainda estar sendo protegido de algo pior. Pode passar por uma perda e ainda estar sendo preparado para algo maior. O Espírito Santo cuida até quando você não percebe. Ele impede palavras que poderiam sair da sua boca e causar destruição. Ele enfraquece decisões precipitadas. Ele traz inquietação quando algo não é para você. Mas é preciso sensibilidade. Sensibilidade nasce de relacionamento. Converse com ele durante o dia. Não apenas em momentos formais. Fale enquanto dirige. Fale enquanto trabalha. Fale em silêncio, dentro do seu coração. O cuidado se torna mais perceptível quando há diálogo constante. E há outro ponto profundo: confiar no tempo de Deus. Grande parte da angústia humana vem da pressa. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, mudanças instantâneas. Mas cuidado também é timing perfeito. Se algo ainda não aconteceu, pode ser que você ainda não esteja pronto. Se uma porta ainda não abriu, pode ser que esteja sendo protegido do que há do outro lado. Confiança verdadeira não exige explicações constantes. Ela descansa. E descansar é uma decisão. Hoje você pode decidir não alimentar pensamentos de catástrofe. Pode decidir não imaginar o pior cenário. Pode decidir não antecipar dores que ainda nem aconteceram. Isso é maturidade espiritual. Quando você vive consciente do cuidado do Espírito Santo, sua postura muda. Você não reage com desespero. Não se precipita. Não aceita qualquer coisa por medo de ficar sozinho. Não se vende por insegurança. Você aprende a esperar aquilo que é certo. Porque quem está sendo cuidado não precisa correr atrás do que não foi preparado para ele. Existe uma paz que só quem confia experimenta. Uma paz que não depende das circunstâncias externas. Uma paz que permanece mesmo quando tudo parece incerto. Uma paz que nasce da certeza de que você está nas mãos certas. Talvez hoje você precise repetir com fé renovada: Espírito Santo, cuide da minha mente, cuide do meu coração, cuide das minhas decisões, cuide do meu futuro, cuide das pessoas que eu amo. E depois dessa oração, escolha viver como alguém que está sendo cuidado. Ande com confiança, fale com equilíbrio, espere com paciência, decida com paz. Porque quando você vive assim, algo muda dentro de você. O medo perde força, a ansiedade diminui, a insegurança enfraquece, e mesmo que os desafios continuem existindo, você não se sente mais vulnerável, você se sente guardado, e essa consciência transforma tudo.
Talvez o mundo ao seu redor não mude imediatamente, mas sua forma de enxergar muda. E quando sua perspectiva muda, sua reação muda. E quando sua reação muda, seu destino começa a ser construído de forma diferente. Não é sobre controlar o amanhã, é sobre confiar naquele que já está lá. Então hoje, encerre esse momento com uma decisão clara no seu coração. Eu não vou mais viver dominado pelo medo. Eu não vou mais carregar tudo sozinho. Eu escolho confiar. Eu escolho descansar. Eu escolho acreditar que estou sendo cuidado. E quando essa escolha se torna diária, a paz deixa de ser algo raro e passa a ser seu estado constante. Porque quem entrega a vida ao Espírito Santo pode até enfrentar tempestades, mas nunca caminha desprotegido.